Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje para mais um episódio da série na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí nessa faixa dos 2.800, 2.802 é o rating atual da conta. Bora lá, bora ver o que vai rolar aí nos próximos capítulos da série. Eu vou lançar aqui um desafio para a gente já começar com o episódio de hoje. No último episódio, enfrentamos um adversário muito forte, o grande mestre Andrei Kim, o russo Dmitry Andrei Kim, que por algum motivo estava aí jogando partidas de 10 minutos, então acabei dando a sorte de enfrentar ele. Assim, por um lado é a sorte de enfrentar um jogador muito forte, né? Por outro, o cara me dominou ali posicionalmente e acabou levando alguns pontos de rating aí, então vamos ter que recuperar aí nos próximos episódios. Mas vamos lá, desafio tá lançado, aguardando aparecer aqui um oponente, vamos ver quem que vai aparecer aí para esse episódio. Vamos lá então, temos aí um oponente então, um mestre feed, parece ali um garoto que tem aí os seus 2.600 de rating, vamos jogar com ele aí uma sicilianinha, jogar a nossa variante Taima 9. Ele tá abrindo aí a siciliana e vamos jogar aí o lance cavalo C6, levando aí para Taima 9, agora o dama C7. Vamos ver qual variante que ele vai escolher. Eu tenho jogado bastante aquela Taima Chevening com D6, mas hoje vamos de Taima 9 clássica, jogando com dama C7. Geralmente na Taima 9, essa dama vem para C7, as pretas jogam com E6 e A6 para assim garantir a casa C7 para a dama. E aí ele veio com a variante mais crítica do momento, que é o bispo E3 e dama F3. Variante muito agressiva das brancas. Hoje em dia todo mundo joga isso de brancas. Então, se você vai jogar a Taima 9, você precisa estar bem preparado contra essa variante. E eu gosto dessa ideia meio estranha de jogar bispo D6 e bispo E5. O bispo ele fica bem colocado ali em E5 e depois eu consigo desenvolver o cavalo para F6 ou para E7, dependendo de como o meu adversário jogar, né? Geralmente as brancas vão jogar com G3, dama E2 e F4 para assim expulsar esse meu bispo de E5. Esse é um plano típico. Eu lembro que eu joguei há muito tempo uma partida assim contra o grande mestre Eric Hansen, que é um canadense, né? Foi num Continental em Mar del Plata não, foi aí a memória depois do primeiro filho, a memória já não é mais a mesma, né? Foi um Continental no Uruguai, né? Em Montevidéu, Continental 2015, eu acho, que acabou caindo nessa posição. E aí seguiu uma variante super teórica, que era uma partida do Kramnik, de brancas. Fiquei em uma posição razoável até, só que ele jogou outro plano, né? Aqui esse garoto aí, ele jogou tomando em C6 e bispo D4. Que é uma possibilidade, né? Que agora depois de cavalo F6 ele vai tomar, a dama toma, e aí ele pode jogar ou com dama E3 para fazer F4, ou com dama G3 para já trocar as damas e jogar o final. Tem essas duas abordagens aí, uma mais agressiva, a outra mais posicional, assim, tentando jogar o final, que é um plano típico também dessas posições de Taima 9. O cara trocar e jogar um dama G3. Bom, ele tá pensando agora, tomou em E5, vamos lá jogar o dama E5. E aí ele jogou mais sólido, ele jogou com dama G3. E agora eu vou jogar D5 para tentar criar algum tipo de contrajogo no centro. O problema desse final, né, o problema das pretas, são dois problemas, na verdade, que eu tenho para resolver. Um primeiro problema é o peão de H, pois agora ele abriu a coluna H e se ele consegue organizar com F3, G4, G5, eu posso enfrentar alguns problemas com esse peão. Esse peão ele pode ser um alvo, né? Então tem que ficar muito atento aí nos próximos lances para não levar um domínio aqui. Se eu levar F3, G4, G5, eu tô meio ferrado já.
E aí outro problema que eu tenho é o bispo de C8, que é uma peça muito passiva. Os meus peões estão todos em casas brancas, então eles ficam limitando a atividade do meu bispo. Como que eu vou tentar resolver isso, né? Primeiro, A5 e bispo A6 é uma ideia padrão dessas posições para eu trocar a minha pior peça, né? Pô, eu vou precisar ter umas aulas aí de como ajustar esse foco da câmera. Faz uns dias que eu tô brigando com isso e o foco nunca mais voltou, né? Só tá focando ali no Kasparov, né? Esses dias eu vi no comentários, mandaram ali, pô, a câmera só quer focar no Kasparov, né? Enfim, vou ter que encontrar alguém para me dar umas aulas aqui para ajustar. Mas já estamos aí no meio do nosso vídeo, então seguimos bola, né? Então, assim, eu tenho esse plano e aí eu tenho que resolver ali também a questão do peão de H, né? Bispo D3, o que ele está querendo fazer? Ele quer jogar um E5. E5, cavalo D7, e aí o peão de H tá lá, né? O problemático peão de H. Eu posso pensar em jogar um lance como H6, porque no caso de E5, cavalo D7, G4, eu tenho um torre G8. Então eu vou começar fazendo esse lance H6 profilático com o objetivo de evitar que o peão dele chegue em G5, porque o grande problema é quando o peão dele chega em G5 e aí o meu peão de H fica ali sempre com a torre escrava na defesa desse peão. E aí acaba sendo um grave problema. Agora, se ele jogar, por exemplo, F3 para G4, quando ele jogar G4, tem a opção de fazer um torre G8, por exemplo, e aí não tem o problema da cravada. Olha lá, ele jogou o F3, e agora se eu jogar 5, G4, torre G8, o G5 dele não chega, né? Então vamos lá, vou jogar 5, com essa ideia de jogar o bispo A6. Se ele fizer G4, eu jogo torre G8. Vamos lá, né? Torre G8 para evitar essa ideia de G5. E aí, aparentemente, tá ok a minha posição. Eu consegui, pelo menos, resolver esse problema do peão de H. Temos outros problemas ainda para resolver. O meu rei ele ainda está no centro e eu tenho que resolver o problema desse bispo. No entanto, não parece assim tão grave por enquanto tudo isso, né? Vamos jogar aí o cavalo para D7. Torre H5, um lance meio esquisito, né? Lance meio estranho colocar a torre em H5. Ele quer fazer G5 provavelmente. Vamos lá, eu vou seguir o meu plano de jogar bispo A6, trocar o meu bispo mal. E aí, no caso dele jogar o G5, eu posso trocar, jogar rei E7. Tá tudo mais ou menos controlado, né? Não acho que ele tenha vantagem nessa posição, não. Acho que ele deve estar bem próximo da igualdade. Porque é isso a vida do jogador de pretas, né? O jogador de pretas, primeiro, ele busca a igualdade. Tem que ser humilde jogando de pretas, né? Primeiro você tenta igualar, e aí se o cara fizer alguma besteira, você tenta ganhar a partida, né? Mas por enquanto estamos aí tentando igualar o jogo. Mas eu acredito que depois de bispo H6, estamos bem próximos aí de conseguir isso, né? Bom, eu vou tomar lá em D3. Ele pode tomar com peão, e tomou rápido de torre. E agora... Agora eu vou jogar rei E7. Vamos lá. Jogar rei E7. Conectar as minhas torres.
Jogando bastante sólido nessa partida, né? Sem comprometer nada. Porque eu poderia pensar num F6, mas vamos deixar ele resolver alguma coisa primeiro. Eu tenho alguns planos aqui com torre B8, com ideia de torre B4. Pode ser uma possibilidade aí para melhorar as minhas peças nesse final. Eu achava interessante ele tomar de peão. Há, há uns anos, né, quando eu joguei uma partida contra o grande mestre Michael Adams no Aberto de Gibraltar, foi 2020. Foi uma Taima 9 também. Pô, eu já joguei Taima 9 com todo mundo, né? E foi uma Taima 9 também que caiu numa estrutura dessas. E o Michael Adams me pressionou bastante. Ele tomou com peão de C quando eu fiz essa troca. E foi me apertando, apertando, apertando no final. A partida mais de 7 horas durou. E eu acabei conseguindo escapar com um empate, né? Depois de muita luta, né? Bom, ele veio com o cavalo E2. De repente, trazer o cavalo para D4, talvez trazer uma torre para C3. Eu poderia pensar em cavalo C5, mais torre C3, cavalo E4, torre toma C6. Não parece valer a pena fazer isso agora. Então vou jogar com C5 para tirar a casa D4. De repente começar a expandir esse meu centro. Ele tá com um plano aí meio estranho. Ele quer jogar um G5, de repente invadir depois pela coluna. Vou jogar a torre B8. Com ideias de torre B4. Fazer A4. Às vezes meu peão pode chegar ali em A3. Às vezes eu posso simplesmente dobrar as torres na coluna B e pressionar o peão de B2. Ele tem aí o plano de G5 um dia. Bom, e aí? Posso jogar a torre B7 agora? Com a ideia de torre B8, pressionar o peão de B2? Ele pode tentar o G5. Ele vai tentar outro plano. Tá, eu vou jogar a torre B8. E agora, se eu quiser C4 com a ideia de A3. Ah, ele joga A3, né? Mas aí eu tenho cavalo C5 e cavalo D3. É, uma certa pressão aí na posição. Eu tenho duas ameaças que ele precisa lidar. Vamos tomar aqui em G5. Se torre G5, G6, né? Ele jogou cavalo F3, jogou mais dinâmico. Se A3, toma, cheque. E D2, cheque. Certo. Se eu trocar cavalo C5. Vamos lá, vou tomar em F4. Ele tem um cavalo D4 intermediário, que talvez eu pudesse ter evitado. Ele jogou o intermediário. Se eu tomar lá em G3, ele tem um cheque em C6 agora. Eu vou jogar a torre B6, defendendo C6. Dei um pouco de contra-jogo aí, meio desnecessário, né? Mas ainda assim, se ele toma em F4 agora, cavalo C5. Ameaça em entrar em D3. E pode começar a cair algumas coisas depois disso, né? Por exemplo, cavalo D3 cheque. Caramba, conexão não, né?
Conexão não. Conexão não, brinca não. Cavalo D3 cheque. E agora vamos lá, né? Nossa, que susto que eu tomei aqui. Que susto. Vamos lá, deixa eu pensar aqui o que fazer agora. Não queremos desperdiçar essa posição. Posso tomar em F4, posso tomar em B2. Se cavalo B2, vai jogar um rei D2 talvez. Volto com o cavalo. Vou começar jogando um cavalo toma B2 cheque. E agora eu volto esse cavalo para D3, pois torre G7 ele leva a torre B2, né? Aí ele joga rei E3. Se agora eu fizer G6, torre G7. Ele está querendo dobrar e criar ali algumas ameaças, né? Bom, acredito que eu posso fazer torre F8, defendendo F7. E agora a torre B2, com ideia de tomar em A2, bem que aí ele vai jogar a torre G6 ameaçando já tomar, né? Ele tá querendo jogar esse torre G6 para criar algum contrajogo. E se eu jogar o rei para E8? Porque cavalo E6, torre E6. Vamos tirar esse rei para E8. Tentando evitar aí algumas ameaças. Agora ele quer trazer o cavalo. Ele quer trazer o cavalo até G5, né? É... Bom, ele tá com essa ameaça, ainda não tô conseguindo resolver muito bem. Vamos lá, jogar um torre B7. Já dei uma estragadinha na posição. Jogar cavalo C1. Tentar defender algumas ameaças. Voltar tomando. Se A3, toma. Se A2. Bom, dá esse cheque em B3. Aproveitar que está cravado o peão de E. Jogar esse. Torre toma.
Bom, e agora acredito que podemos avançar o peão de A, né? Jogar rei E7. Posso defender esse peão de A. E agora até mesmo avançar o peão de F. Com 2 peões passados aí avançando, algo vai acontecer, né? O tempo do meu adversário tá caindo. E aí vamos tentar dar uma escadinha nele. Ó, ele não deixou dar uma escadinha. Deixa eu voltar essa torre. Vou dar mais um cheque. Talvez um torre E2. Pois agora eu tenho cheque, toma. Talvez eu esteja deixando escapar a partida, mas o tempo vai embora, né? Bom, não sei se foi a melhor técnica aqui no final, mas levamos a partida, né? Talvez eu tenha deixado escapar aqui no final. Não sei, né? Porque eu tô jogando F4, F3, mas tenho a sensação que deixei escapar, né? Porque ele tem SC4 já com ideias de torre E3. Mas é a vida, né? Dessa vez, geralmente sou eu que tô aí no apuro de tempo, dessa vez é o meu adversário. Se eu te falar que é boa essa situação quando você tá do lado que tem mais tempo, né? Que mesmo você pode ir fazendo uns lances bem mais ou menos, ainda assim vai ganhar a partida. Vamos lá, vamos fazer a análise dessa partida, mais uma Taima 9 aí para conta. Começamos aqui vendo a precisão dessa partida. Deu uma estragada ali no final, claro, né? Então a precisão ficou 84,5 para ele, 85,5 para mim. E vamos lá, né? Vamos começar a análise dessa partida. Antes de começar aqui, se você quer melhorar no xadrez, entre para a lista de espera da Chessflix. Esse mês é mês de aniversário da Chessflix e você pode se tornar aluno com uma condição especial, basta fazer parte da lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar nossa página, ver ali resultados de alunos, cursos, professores, tudo como funciona ali a nossa metodologia, beleza? E vamos lá, vamos começar a análise dessa partida nessa siciliana Taima 9. Inclusive, nessa semana eu gravo novas aulas do curso de Taima 9 da Chessflix, que tem ali algumas atualizações, inclusive nessa linha desse Dama F3, porque essa é uma linha que ganhou muita popularidade aí nos últimos anos. Tem 3 variantes que começaram a ser muito jogadas, que não era tanto, né? Que é a Dama F3, G4 e A3. Então o pessoal começou a analisar, saíram aí alguns materiais, alguns cursos sobre isso, e aí começaram a jogar bastante essas variantes, então quem joga Taima 9 precisa estar preparado contra isso. Joguei ali Bispo D6, Bispo E5, nada de muito novo nessa variante, né? Ele jogou Bispo D4, Cavalo F6 e aí ele faz esse plano de trocar as damas com Dama G3. E aí é o que eu expliquei durante a partida, né? Um final onde eu estou bem próximo da igualdade, né? Aqui o branco tem uma leve vantagem, e eu tenho que tomar cuidado com esses 2 pontos, o meu peão de H e o bispo. Eu acredito que eu resolvi bem os 2 problemas, né? Primeiro ali jogando um H6 e depois jogando um A5 e bispo A6. Aqui torre G8, essa é a ideia do H6, poder responder o G4 com torre G8. E aí ele interrogou com E5. Geralmente não é bom esse lance, porque agora o meu centro fica móvel, eu posso jogar C5. E aí segui ali meu plano e fui melhorando aos poucos a posição. No final agora ele já dá uma clara vantagem para as negras, 0,80. Eu vou melhorando aos pouquinhos, eu tenho um centro, né, a posição ficou bem confortável. No fim, hoje eu estava entendendo melhor a posição do que meu adversário, né? Aconteceu ontem o inverso, partida contra o Andrei Kim, ele estava entendendo melhor a posição do que eu, então ficou muito mais fácil para ele jogar, tomar as decisões. E hoje, contra esse nosso adversário, esse garoto, esse mestre Feed, eu estava entendendo melhor onde colocar as minhas peças, né? Ele tentou ali um plano pela coluna H, mas no fim meu contra-jogo pela coluna B. E olha, foi tudo bem simples a partida, bem posicional, do jeito que eu gosto.
E aí fui melhorando a posição até que ele tá perdidaço, muito perdido. Chega ali o cavalo C5. Aqui esse é o detalhe, ele ficou ali com as torres tentando o plano de fazer G5, mas ele esqueceu completamente que eu também jogo, né? Enquanto isso, consegui desenvolver aqui o meu contrajogo na ala da dama. E aí o C4 chega bem, ganhamos aí um peão, só que ele ainda conseguiu uma certa confusão, né? Ali chegou um momento onde a partida ainda teve os seus. Teve um pula-pula ali, né? Podia jogar cavalo por F4, olhando agora é bem mais forte, né? Que aí torre G7 eu posso voltar para D3 para tomar em E5. Pô, e aí acabou a partida, né? Aqui esquece, né? Ele nunca mais vai conseguir criar contra-jogo nessa posição. Eu fui tomar ali o peão de B, voltar, então dei umas chances aí pra ele. G5 era o lance também, hein? Pra cavalo E5, porque esse é o negócio, que o meu cavalo volta pro jogo, tomando em E5, a posição tá acabada ali, né? Eu fiquei dando chance, deu uma confusão ainda, olha só. Ele acertou uns 2 lances aí, essa ideia de cavalo F3 foi uma boa. E aí no fim ele deu uma interrogada, segundo a máquina eu deveria ter tomado mesmo. Toma em B7, toma em F4 depois. Também já liquidava. Foi confusão aqui esse finalzinho, hein? Voltei lá para C1, cheque. Mas tá sempre vantagem. Pelo menos não cheguei a estragar a posição, né? Caiu um pouquinho a vantagem, mas a vantagem ainda era decisiva, né? Tomei em E6, torre E6. E aí o final de torres, aqui tinha que trabalhar melhor, né? Esse final, ele tá com 4 segundos, eu fui chutando uns lances aqui. Aqui já a ideia já era ganhar no tempo mesmo. Torre B2 era o lance, simplifica, ele vai tomar a toma, e aí meu rei tá chegando muito rápido, vai ganhar fácil a posição, né? Joguei torre E4, aí conseguimos estragar a posição, mas ele tem 1 segundo, né? Aí não tem o que fazer mesmo. Aí, o final ainda ele poderia empatar, mas faltou tempo para isso. Mas é isso aí, galera. Esse foi nosso episódio de hoje. Somamos aí mais uma vitória, tentando buscar os pontos perdidos aí, tentando voltar ali essa. Caramba, eu realmente tive todos os ratings aí na faixa dos 2.800 até agora, né? Até os 2.826, né? Que foi o máximo. Eu acredito que até ali tivemos todos os ratings. Mas então é isso, galera. Com isso nós vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.